Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos para o nosso sexto encontro dessa belíssima novena de Natal, dessa belíssima preparação para a chegada do nosso menino Jesus. Hoje estou aqui representando a pastoral do dízimo e o Jaque. Juliana não está presente aqui, mas está nas nossas orações, pois devido ao momento que estamos vivendo, né, ela também se encontra no isolamento. Então não teve como estarmos juntos, fisicamente, mas estamos aqui em oração por ela também, por sua família. Vamos dar início, né? Aqui nós estamos ao redor, né, dessa palavra como filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo, cheios do Espírito Santo, nos preparando para bem celebrar e viver esse mistério do Natal, do nosso Senhor. A cruz é sinal da nossa salvação e da nossa pertença a Jesus, como igreja, comunidade, né, de discípulos missionários de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiéis à escuta da palavra, feita carne, acolhamos a graça de viver o tempo do advento, exultando de alegria pela imensa bondade de Deus em nos salvar em Cristo, infundido em nós a sua luz verdadeira. Senhor, com os olhos da fé e com o coração repleto de alegria, queremos nos preparar para vivermos o mistério do nosso Natal, evangelizando no Brasil cada vez mais, urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais, missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. A vossa mãe, mulher do advento, a nos proteja na missão e interceda junto ao seu Filho amado em favor de nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos acolher o nosso tema, né, desse sexto encontro. Irmãos e irmãs, a palavra revelada quer ser acolhida por nós, assim como também fez Maria e José, que acolhem a palavra de Deus e jamais se arrependem. Vivem de modo diferente, isto é, como um filho que acolhe em sua vida a vontade do Pai. Neste sexto encontro, né, nós vamos contemplar a figura de José. Sim, né, José, que no advento da encarnação do Verbo, nos ajuda a preparar um belo Santo Natal, né, através do seu exemplo, dos seus passos. Um Natal repleto de graças, né? Nós vamos ler hoje a palavra de Mateus. Mateus 1, do 18 ao 24. Que possamos ficar bem atentos a essa linda palavra do nosso Evangelho. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto isso ele pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa.
Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Que linda palavra essa. José acolheu a vontade de Deus em sua vida, conforme o anúncio do anjo, né? O que a atitude de José nos ensina? E como bem celebramos o Natal do Senhor, né? José sempre foi um homem muito obediente, não é verdade? Assim como Maria. E José não teve medo. Depois que o anjo o anunciou, ele simplesmente acolheu aquela palavra em seu coração e teve certeza que ela vinha de Deus, né? E ali ele foi obediente, abriu as portas da sua casa, recebeu sua esposa, mas também do seu coração. E ele também, né, exerceu a sua belíssima função de pai. E hoje, né, a gente vem também ouvir falar sobre a lectio divina, ou a leitura orante da Sagrada Escritura. Né? É um meio privilegiado da gente ler a palavra, ter contato com a palavra, né? Fazer a leitura diária. E com isso, é necessário a gente abrir o nosso coração, porque a palavra ela realmente é um alimento, né? Ela vem nos nutrir. E se a gente abre o coração, ela entra pela mente, ela toca o nosso coração e o Espírito Santo ele vem nos nutrir e transformar toda a nossa vida, né? E com isso a gente vai tendo uma experiência muito bonita e muito profunda com o Senhor em intimidade, a partir do momento que a gente se dedica a ler a palavra, né? A leitura orante ela é justamente o método que a gente está seguindo nessa novena, né? Nesse 6º encontro da preparação do Natal. E aí a gente se pergunta, a palavra de Deus ela tem sido um alimento para a minha mente, para o meu coração, para o meu espírito? Ela tem transformado realmente a minha vida em casa, na comunidade, no trabalho? Muitas vezes a gente tem tantos problemas, a gente procura tantas pessoas, a gente conversa, a gente desabafa, a gente reclama, né? E mal sabemos que a palavra de Deus, ela tudo nos ensina. Ela nos ensina a ser um bom homem, um bom filho, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom pai. Ela nos ensina a educar os nossos filhos, né? Ela nos ensina como pertencer a esse mundo do qual nós não fazemos parte, mas aqui estamos, né? Ela nos ensina o caminho que o Senhor, né, quer que a gente conduza a nossa vida, a nossa família, os caminhos que devemos. A palavra ela nos ensina e ela nos transforma e ela nos dá força para vivermos a cada dia, a cada tribulação. Mas muitas vezes só temos as nossas Bíblias fechadas na nossa casa ou aberta lá no Salmo 90. Né? Não fazemos dela, né, um alimento diário para a nossa fé, um alimento diário para a nossa vida, um alimento diário para a tomada de decisões. Essa é a importância, porque a palavra ela não só transforma o nosso coração, mas todo um ambiente, né? Todo um ambiente. Assim como José e Maria, eles foram obedientes, né? Muito obedientes ao chamado de Deus. E eles educaram Jesus, eles tiveram essa função. E Jesus foi um filho o quê? Obediente, porque teve seus exemplos dentro de casa, né? Teve o exemplo da mãe, obediente, teve o exemplo do pai, obediente, né? Ao chamado. Jesus foi um filho obediente. Assim somos nós na nossa casa também com os nossos filhos. Hoje, se temos dificuldades às vezes de rezar ou de ler a palavra, é porque talvez também não fomos educados assim. Mas temos que olhar e fazer diferente, né? Um exemplo hoje do pai é aquele que o filho, né, vê o seu pai de manhã antes de sair para trabalhar, né, se colocando em oração, entregando o seu dia, entregando o seu trabalho, entregando a sua família nas mãos do Senhor, nas mãos poderosas de Nossa Senhora, que quando se sentam à mesa agradece pelo pão, que antes de dormir, né, agradece, é grato pelo dia que teve, bom ou ruim, né? Então o filho ele vê o exemplo no pai, na mãe que abre a Bíblia, que faz a leitura, que reza, e com isso ele vai criando também isso dentro do coração dele.
Ele vai ter dificuldades? Vai, porque o mundo impõe muitas dificuldades a cada um de nós, como nós temos as nossas. Mas ele vai sendo educado, ele vai sendo obediente, assim como Jesus teve o exemplo de Maria e José no seu lar, precisamos ser esse exemplo, essa luz na nossa casa para os nossos filhos. Para amanhã as dificuldades deles serem outras e não as mesmas que a nossa hoje, né? A palavra vir ser fazer parte do seio da família, isso é muito importante e a gente precisa se dedicar a isso. Assim como nós estamos nos preparando com essa novena de Natal, fazendo nas nossas casas, na nossa família, precisamos também preparar algo para as crianças que ela entenda, como a árvore de Jessé, o calendário, para não só ficar nessa questão do Papai Noel, dos presentes, mas eles entenderem verdadeiramente o sentido do Natal, algo que chame a atenção. Precisamos plantar essa sementinha no nosso lar para que amanhã elas floresçam com mais força do que nós estamos hoje, entendeu? Precisamos olhar as nossas dificuldades e mudar esse cenário para que os nossos filhos não tenham a mesma dificuldade. Precisamos ser Maria na nossa casa e José, né? Para que nossos filhos colham os nossos bons exemplos. E aí, aqui tem um fato da vida, uma história, um testemunho. Karina não entendia por que os catequistas insistiam tanto em falar da importância da palavra de Deus. Para ela, o que era narrado na Bíblia não passava de histórias bonitas. E agora eles estavam assim, empolgados com a celebração que dizia ser especial. Uma celebração que se dizia ser especial, que seria a entrega da palavra. Para isso, houve até 2 encontros com os pais, durante os quais lhe foram dito a respeito que deveriam providenciar uma Bíblia para seus filhos. Os pais que tivessem com dificuldades financeiras deveriam conversar em particular com os catequistas. Quando chegou o dia marcado, lá estavam todos. Os pais solenemente entregaram as Bíblias ao sacerdote para que ele o abençoasse e entregasse aos adolescentes. Nos encontros seguintes, os catequistas procuraram ensinar como manusear a Bíblia e encontrar os textos. Eles liam os textos indicados, marcavam as frases que chamavam sua atenção. Depois de alguns meses, Karina percebeu que ler e rezar com a palavra já não era simplesmente uma tarefa de catequese, mas era um momento que iluminava seu dia, sua vida, suas relações. Agora se deu conta que naquela celebração não havia um livro, né? E sim, ela tinha acolhido a palavra de Deus. Olha que bonito e que importante, né? O trabalho da catequista ali semeando no coraçãozinho dela a importância de ler a palavra, né? E assim também fez o trabalho com os seus pais, né? Levou a palavra para dentro da sua casa e Karina viu a importância da oração livre, ela acolheu a palavra e com certeza ela ia começar a levar aquilo para dentro da casa dela. O que deveria ser ao contrário, não é verdade? Nós, como pais, incentivar e plantar isso no coração das nossas crianças. Mas como foi dito antes, muitos de nós não tivemos isso. Então hoje eu vejo muitos jovens levando a palavra para os seus lares. Muito bonito isso também, né? Nesse momento nós vamos fazer uma breve prece, né? E após a prece nós vamos dizer assim: Jesus, palavra acolhida, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Senhor, dai-me força e iniciativa para colocar em prática a leitura diária da sua palavra em minha casa. Jesus, palavra acolhida, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Fazei-nos, Senhor, perseverante na leitura diária da palavra, sendo assim, ela irá transformar os nossos corações. Jesus, palavra acolhida, por vosso Natal, ouvi a nossa mente. Nesse momento nós vamos recitar aqui o Salmo 118, do 1 ao 8. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e procuram de todo o coração.
e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impuseste vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis e não me abandoneis jamais. Olha que bonito, né? Guardarei as vossas leis e não me abandoneis jamais. Como é importante, né? A leitura da palavra, ela começa a transformar as nossas vidas e incomodar os nossos corações. E quando ela começa a incomodar, ela começa tudo aquilo que é meio tortinho na nossa vida, com a leitura, né, com o poder do Espírito Santo, né, que nos nutre, que transforma, a gente começa a tirar tudo aquilo que não é de Deus da nossa vida. Muitas coisas que a gente até gostava, tinha prazer de fazer, mas que muitas vezes feriu o coração de Jesus, são coisas que, à medida que a gente dá espaço para a palavra, o Espírito Santo começa a tirar da nossa vida certas coisas que não agradam, vai ajustando os caminhos, né? E isso é muito bonito quando a gente olha para trás e a gente consegue olhar, né, toda a graça que Deus já derramou na nossa vida, quanta bondade, quanta mudança, né, nos nossos corações, mas é que a gente ainda precisa permitir que Ele faça muito mais, não é verdade? Então agora nós vamos para o final, né? Vamos para a nossa oração final e que a gente possa não só ouvir, mas como disse o Salmo, né? Que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos falando todos os dias, né? Tão necessário. O Senhor Jesus, com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos desse nosso encontro feliz e fraterno. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria porque sempre vemos brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação presente. Tramados dos acontecimentos de nossa história, admiramo-nos com a fidelidade invencível do Pai, que nos amou tanto que nos enviou a vós, Verbo encarnado, cheio do Espírito, para nos salvar eternamente. Pelo mistério da vossa morte e ressurreição, pela esperança fomos salvos. Por isso, fazei que vossa igreja, lar dos cristãos, viva na certeza de que habitará na tenda divina, casa da Trindade, em uma aliança eterna e definitiva com Deus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia a todos.